de falar do céu. Acham que Cristo não vai mais voltar. Já não se fala tanto em oração e santificação. Não querem mais pregar, porque pararam de falar do céu e só se fala em bens materiais. Mas eu sei que dentro da igreja existe uma igreja espiritual. Levanta essa geração, desperta a igreja em oração, faz arder de novo, reacende o fogo. Levanta essa geração, traz de volta a visão, onde tudo começou, de volta ao primeiro amor. Cadê a geração que foi levantada por Ele? Você que sabe, adora. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
aplaude o Senhor Jesus nessa noite. Olho para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não. Vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa.
que louvam a Deus. Vamos louvar? Vamos dançar com a dona girafa, girando o pescoço, girando o pescoço. Vamos dançar com a dona girafa, girando o pescoço, girando o pescoço. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos pular como canguru, pulando pro norte, pulando pro sul. Vamos pular como canguru, pulando pro norte, pulando pro sul. Assim, assim, assim ele louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos cantar com a dona cigarra. Si, 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 lo, 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 lo. Vamos cantar com a dona cigarra. Mi, 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 po, 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 po. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos gargalhar com a dona hiena. Vamos gargalhar com a dona hiena. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos abraçar como o Senhor Urso, um abraço de amigo, um abraço de irmão. Vamos abraçar como o Senhor Urso, um abraço de amigo, um abraço de irmão. Assim, assim, assim ele louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos nadar como os peixinhos, nadando, nadando, nadando no rio. Vamos nadar como os peixinhos, glug, 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 nadando no rio. Assim, assim, assim eles louvam a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos voar como os passarinhos, batendo as asinhas, saindo do ninho. Vamos voar como os passarinhos, batendo, batendo as asinhas. Assim, assim, assim eles louvam a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos mexer como cachorrinho, estica, remexe, balança o rabinho. Estica, remexe, balança o rabinho. Assim, assim, assim ele louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Vamos aplaudir como a foquinha, com muita alegria ela bate palminha. Vamos aplaudir como a foquinha, com muita alegria ela bate palminha. Assim, assim, assim ela louva a Deus. Assim, assim, assim eu também louvo a Deus. Que linda! As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, poderes, teu nome é sobre todos e os anjos clamam. Toda a criação exaltado és, santo,
exaltado. Santo pra sempre. E o teu povo canta: Santo, sim ao Rei dos Reis. Santo, tu sempre serás. Santo pra sempre. Oh, teu nome é Senhor. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Tu sempre serás santo, santo pra sempre. Oh, aleluia, Jesus. E a terra estremeceu, sepulcros se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ressuscitou. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. O que ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu vencer. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Aleluia! Aplaude e glorifique o nome santo do Senhor. Pedir você que trouxe a sua oferta, o seu dízimo, pegue na sua mão e agora, sua oferta, seu dízimo. Se você vai ofertar no
no aplicativo, pelo aplicativo, né? Tem um QR Code aí atrás da poltrona e tem também o nossa chave Pix, tá bom? Amém? Atrás das poltronas aí está. Vamos orar pelos dizimistas e ofertantes. Pode ser sentados mesmo. Vamos orar. Senhor Deus, nós oramos agora pelos dizimistas e ofertantes da tua casa. Glorificamos e exaltamos o nome do Senhor pela vida de cada pessoa que está entregando dízimo na casa do Senhor nesta noite. Pessoas que estão ofertando nesta hora. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida, sobre a casa e sobre a família de cada um destes, Pai. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor seja sobre nossas vidas, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Pode ofertar aí agora. Amém, meus irmãos. Pai do Senhor para todos. Isaías capítulo 1, versículo 1. O reino de Deus é assim mesmo, irmão. É para frente sempre. E no céu encerra toda essa mudança que está havendo no nosso dia a dia. Aleluias. Isaías capítulo 1, versículo 1. Aleluias. Glorificado é o nome poderoso de Jesus. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Espírito Santo, tu és o nosso professor, tu és o nosso intérprete. É o Senhor que convence o nosso coração do pecado, da justiça e do juízo. Jesus Cristo, Filho de Deus, a tua palavra diz, no capítulo 8 de João, que as tuas palavras são espíritos e vida. Espírito e vida que transforma, espírito e vida que muda. E queremos ser mudados, transformados pelo poder da tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. Assente, por favor, meus irmãos, e pode aplaudir o nome de Jesus. Isaías, que significa Jeová é salvação. Isaías, ele possivelmente nasceu no ano 760 ou 740 antes de Cristo. E teve um ministério de exatamente 65 anos, Reginaldo. Ou 60. Imagina, 65 anos pregando a palavra de Deus. De forma insistente, de forma firme e constante. Não é fácil. E ele passou por um período de 4 reis, como nós vemos aqui no versículo 1. Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E o livro de Isaías, conhecido como o livro messiânico também, alguns biblicistas falam que Isaías é um livro evangelho do Velho Testamento, porque são 66 páginas, capítulos, que ele fala durante o seu livro. 39 capítulos é mais de forma direta sobre julgamento, sobre orientação, sobre aquilo que o povo estava fazendo e a consequência daquilo que eles iriam ser submetidos. Do capítulo 40 ao 66, que são 27, fala mais sobre redenção, salvação. Para tanto que o capítulo 40 começa dizendo assim, olha, consolai. Como a Bíblia nossa, do Velho Testamento e Novo Testamento, são 39 no Velho e 27 no Novo, não é coincidência que Isaías tem 39, falando sobre um perfil mais do Velho Testamento e um perfil mais do Novo Testamento, 27 livros. Muito bem. Algumas coisas interessantes que a gente vai perceber, do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías chama o povo ao arrependimento.
Isaías começa denunciando a corrupção, a idolatria, a injustiça em Judá. Ele alerta sobre o julgamento de Deus, mas também apresenta a promessa de restauração para aqueles que se arrependerem a Ele. Meus irmãos, sabe por que Deus inaugurou a igreja no capítulo 2 de Atos? Em todo o mundo, e quanto mais igrejas abrirem, melhor. Porque quando você vem aqui na igreja, numa igreja que prega a palavra de Deus, você é confrontado, você recebe orientação, ora às vezes cura, uma oração, mas aqui de forma direta o Espírito Santo está dizendo: olha, você precisa ser fiel, se você pecou você precisa se arrepender, porque sem mim nada podeis fazer. Por isso que temos aí culto, igreja que tem 7 cultos mais ou menos, para quê? Próprio Deus, de forma insistente, todos os dias, trazendo uma palavra que tem o poder de limpar o nosso coração, dizendo para você: você precisa ficar limpo dessa mentira, você precisa ficar limpo desse pecado. Esse é o jeito de Deus trabalhar na nossa vida. Para vocês terem uma ideia, irmãos, hoje é fácil nós alegrar com os que se alegram. Você, irmão, foi abençoado, vamos fazer uma confraternização lá. Você vai, você fica feliz. De repente acontece uma fatalidade, uma fatalidade, você vai lá, você chora com as pessoas. Mas hoje em dia, até mesmo dentro da igreja, difícil é você ficar feliz com o sucesso de alguém. Hoje a humanidade não suporta o sucesso do outro. Movido talvez por um sentimento de inveja, alguém disse que é uma doença chamada comparacite. É quando você que se compara, mas por que não eu? Uma doença. Você até abraça a pessoa, dá um tapa na frente da pessoa e tal, mas dentro de você está doendo, por que não eu? E quando nós estamos aqui na igreja, o Espírito Santo, de forma contundente, através da mensagem pregada, ele diz no seu coração: não queira aquilo que você não tem. Porque quando a gente quer aquilo que a gente não tem, às vezes a gente fica sem até com aquilo que a gente já tem. Deus deu o Éden para Adão, para Eva, deu toda a fartura, mas disse assim: a árvore da vida eu não te dei. Mas a cobiça, o engano da serpente, fez com que Eva quisesse aquilo que Deus não deu. O que aconteceu? Até aquilo que eles tinham, que é o Éden, eles perderam. Então a gente precisa todos os dias, de uma forma ou de outra, ora no nosso culto devocional, ou congregando, precisamos estar com os nossos ouvidos atentos, porque Isaías fez isso durante 65 anos, para aquele povo de Judá, para se arrependerem. Irmãos, está tão banalizada as coisas, a cara de pau da humanidade está tão esquisita, é vergonhoso. Um cidadão que era homem, pai de família, de repente ele vira mulher não vira mulher, ele é homem, se veste lá, transvestido. Aí alguém pergunta para ele conhece a palavra de Deus, já foi cristão, já foi evangélico. Aí alguém fala para ele: você vai para o inferno? Fala assim: eu não quero ir para o inferno não, porque se eu for para o inferno e Deus não me quiser no céu, ele vai me perder uma pessoa muito boa, porque eu sou muito gente boa. É brincadeira um negócio desse, irmão, banalizado. É banalizar. E Isaías, todos os seus 65 anos, pregando a palavra, dizendo: gente, precisa arrepender. Não é do jeito que nós queremos, não, é do jeito de Deus. Não dá para a gente romantizar o pecado, não, irmão. É uma fase dela, tal. Não, irmão, pecado é pecado. Isaías estava dizendo para eles, lá no capítulo 20 de Isaías,
capítulo 20. Para vocês terem uma ideia, o tanto que os profetas, a igreja, os nossos patriarcas sofreram para pregar o evangelho, para trazer essa palavra até nós. Capítulo 20 de Isaías. Deus falou assim: Isaías, você vai tirar toda a sua roupa, você vai ficar nu durante 3 anos e meio, andando para cima e para baixo. Não é uma ilustração não, irmão. Foi fato. 3 anos e meio, Isaías andando nu. Porque Deus tinha uma mensagem profética para aquele povo, para o reino de Judá. Porque o reino de Israel, em 722, já tinha sido destruído pela Assíria. E Senaqueribe estava chegando em Judá. O povo de Judá, desde confiar em Deus, irmão, fez uma aliança com a Etiópia e com o Egito. Deus estava dizendo assim: Isaías, da mesma forma, serão humilhados, irão nus para o cativeiro, todos aqueles que confiarem no Egito e na Etiópia. Imagina, irmão, que devoção desse profeta, que devoção. E às vezes a gente não para pensar o tanto que foi caro o que Jesus fez por nós. Porque na cruz, a justiça e o amor se encontraram. A justiça se encontrou como? Em Jesus. Porque desde que Eva pecou, ninguém pagava a nossa conta. Tinha como Paulo diz lá em Colossenses, a cédula da morte da nossa dívida. Deus fez justiça com os nossos pecados em Jesus. Não foi movido por poder, não foi movido por nenhum tipo de satisfação, mas por amor a nós. A justiça e o amor se encontraram na cruz. E no livro de Isaías, a palavra salvação é falada dezenas de vezes. A palavra meu povo, dezenas de vezes. É uma cumplicidade de Deus dizendo assim: olha, eu tenho salvação, porque vocês são o meu povo. Eu já disse isso aqui, e volto a repetir, irmão. Essa pressão do diabo de todos os dias roubar a espiritualidade nossa, de roubar de nós essa paixão por Cristo, da gente chutar o balde, de virar um crente em casa. Sabe por quê? Nós vamos ocupar o lugar que ele perdeu no céu. Conhece toda a sua vida, desde quando você nasceu, ele conhece a sua vida. Ele diz: ele vai sentar, ele vai andar nas ruas de ouro, ele vai comer do pão do céu, beber da água da vida. Isaías, 65 anos, dizendo para aquele povo: eu tenho o céu para vocês, mas precisa de fidelidade. Aleluia! Graças a Deus. No capítulo 6 de Isaías, eu vi os céus abertos. Uzias possivelmente era parente de Isaías. Isaías tinha parente dentro do trono. Uzias, ele reinou 52 ou 55 anos em Judá. Uzias foi um bom rei. Ele construiu, o reino prosperou, a adoração foi ampliada. Uzias foi um cidadão que ele até inventou coisa.
Ele inventou aquela arma que a gente vê muito em filme, aquela catapulta que pega uma pedra e joga lá do outro lado. Uzias criou essa arma. Aquela arma que joga um punhado de flecha, Uzias criou. Judá se tornou um reino forte. Mas um dia, Uzias pisou na bola. Ele achou que a igreja era dele. Ele achou que o reino era dele, que o templo era dele. Ele pegou um incensário para ir acender o fogo do templo. 85 levitas falaram: peraí, Uzias, esse trabalho não é seu, rapaz, é dos levitas, somos nós. Mas o orgulho, a soberba, a prepotência entrou no coração de Uzias e disse: eu sou rei, esse reino prosperou, eu trabalhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. A hora que ele vai colocar, Reginaldo, incenso, vai acender o fogo. A Bíblia diz que uma lepra na testa, irmão, na testa, para a vergonha dele, na testa. De repente aquela lepra aparece, os sacerdotes afastam e dizem: o que aconteceu? Uma lepra em você. Qual foi o final dos seus dias? Numa casinha isolada lá, porque o leproso não podia ficar no meio do povo. E isso talvez abalou até a fé de Isaías. Gente, o reino está próspero, o negócio está tudo bem. Agora Deus, Uzias comete esse sacrilégio. O que vai ser? O que vai ser do reino de Judá? Por isso que a Bíblia diz: no ano que o rei Uzias morreu, eu vi os céus abertos, e Deus estava no seu trono, e os querubins diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É aqui que acontece o chamado de Isaías. Mas o mais importante que Deus estava falando para Isaías é o seguinte: o rei, o todo-poderoso, o inteligente, o próspero rei Uzias morreu, mas eu não morri, eu estou no trono, eu o controlo, eu faço todas as coisas. As expectativas de Isaías estavam lá embaixo. Meu Deus, agora o rei Uzias morreu, o Jotão vai assumir, como que vai ser? Toda essa prosperidade, tudo isso aqui. Deus disse: é eu que governo, eu que controlo. Aleluia, Espírito de Deus. Às vezes na nossa vida, irmão, situações direta ou indireta acontecem na nossa vida, a gente diz: meu Deus, lê o capítulo 6 de Isaías nesse momento. Deus vai falar para você: eu estou no trono, ninguém mexe comigo. Aleluia. Eu sei que você vai ter noites ruins. Capítulo 30, versículo 5 de Salmos: a ira do Senhor dura só um instante, mas o seu favor eternamente. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Se você ler esse versículo, igual eu falei aqui, você não presta atenção na dimensão do que eu falei. O choro pode, é uma possibilidade. Fase ruim nas nossas vidas vai ter, pode vir. Problema de saúde, problema financeiro, problema familiar. Ninguém quer isso, mas vem, acontece. Vem. Mas o salmista diz: mas a alegria vem, o socorro vem, o poderoso vem, a cura vem, a vitória vem, porque Ele é Deus. Talvez você está chorando agora, é uma noite na sua vida, mas não se esqueça, mas a alegria vem pela manhã. Aleluias! Esse é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos. Aleluia, Espírito de Deus. No capítulo 7 ou 12 fala de profecias messiânicas. Coloque aí, por favor, na Bíblia aí, irmãos, Isaías 11, versículo 2.
Já está aí. Aqui está falando de Jesus, irmão. Conforme o capítulo 4, versículo 5 de Apocalipse, fala sobre os 7 Espíritos de Deus. Esse aqui, ó. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Está falando de Jesus. Aqui está falando da plenitude de Deus. Plenitude de Deus, conhecimento, sabedoria, inteligência. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele que era pleno, plenitude completa disso aqui, ó. Ele tem para nós também lampejo disso aqui, ó, para nossas vidas. Por isso que nós, como cristãos, como pessoas que ouvem a palavra de Deus, pessoas que leem a palavra de Deus, pessoas que tentam, se esforçam em caminhar na orientação da palavra de Deus, é um povo abençoado, porque essas virtudes é para nós também. Lá no Éden, Adão tinha de forma plena humana essas virtudes. Hoje, a nova criatura que nós somos, se a gente buscar, a gente vai absorver o máximo possível dessas virtudes. Por isso que a gente precisa, irmão, Jesus sempre falava assim, ó, orai e vigiai. Quem tem ouvidos? Isaías ficou 65 anos dizendo assim, gente, vamos andar, vamos imitar a Cristo, vamos imitar Cristo, vamos imitar a sua palavra. Porque o povo de Israel não era o povo, só eles para a salvação, ele foi escolhido para manifestar a graça de Deus sobre o mundo. E aquele povo estava se perdendo, desde dar bons exemplos, estava dando maus exemplos. Nós temos as virtudes de Deus na nossa vida, meu irmão, nós temos que dar bom exemplo. No que depender de nós, irmão, no que depender de nós, nosso dom não pode estar no SPC, muito menos no SPCEL. No que depender de nós, irmão, nós devemos afastar de bagunça, de problema de familiar, de fofoca, de qualquer tipo de problema, irmão, porque nós somos o povo que temos virtudes do alto na nossa vida. E às vezes a gente esquece, irmão, a gente esquece disso. Às vezes a gente esquece, irmão, por exemplo, eu acho que foi o diabo que soprou isso na mente de algumas pessoas e se espalhou no mundo inteiro. Fala que crente é bom para comer, que crente come muito. Irmãos, glutonaria é pecado, está lá no capítulo 6, 5, versículo 22 de Gálatas. Crente, como eu vejo as pessoas falando, irmão, meu Deus, irmão, morreu 22 mil pessoas numa pancada só, quando Deus liberou cordonizes, lá no capítulo alguma coisa de Êxodo, de Números, por causa da guloseima, da glutonaria. Durante 65 anos, Isaías estava convidando o povo para ser pessoas sensatas, diferenciadas, para serem luz, para serem sal na terra. Aleluia. Falou de comida, fica todo mundo quieto, né, irmão? Misericórdia. Aleluias. Capítulo 13 ao 23. Isaías, ele fala sobre várias profecias sobre as nações. Irmãos, a gente pensa que os países hoje que não acreditam mais em Deus. Você vai num Portugal da vida, o Reginaldo sabe muito bem disso. Uma incredulidade terrível, difícil para pregar o evangelho lá. Reino Unido, irmão, berço do evangelho.
envolve Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda, as igrejas estão virando mesquita, está virando um negócio do islamismo. E parece que está tudo bem, são nações próximas, estão prosperando. Mas vai chegar o dia, irmão, que a conta vai chegar para todas essas nações. Hoje, países de várias partes do mundo, irmão, tem tráfico humano de pessoas, sequestra a pessoa, arranca os seus órgãos para vender no mercado negro. Na África, na Ásia, crianças são tiradas das suas casas, são estupradas, são violentadas, são mortas, e como são países da pobreza, dos negros, a mídia mundial não dá para refugir, mas Deus que cada vai chegar, irmãos. Isaías estava falando das nações, principalmente naquele momento, a Síria estava crescendo, Babilônia estava estruturando, mas aí ele está dizendo, ó, vai virar pó. Então a gente precisa estar sempre firme na presença do Senhor. Firme, porque tudo que está aqui, irmão, vai deixar de existir. Aleluia. Capítulo 53 de Isaías. O tanto que falta, às vezes, da parte nossa, conhecimento para conectar aquilo que ensinam e aquilo que é verdade. O Ocidente pintou a cara de um Jesus, olho verde, meio loiro, nariz fininho, branquelo. É o Jesus da nossa tradição. Mas o capítulo 53 de Isaías, se você ler o capítulo 53 de Isaías, você vai ver lá que a Bíblia diz que Jesus não era bonito, porque Jesus não veio mostrar boniteza física. Ele não era um cara charmoso, atraente, igual aquele Jesus que a gente antigamente que tem nas igrejas por aí. Até nisso, às vezes, irmão, rouba de nós a verdade. Nós, como crentes, a gente tem que acordar para a vida, irmão, e entender. Jesus era queimado do sol. Cabelo do camarada super hidratado, bonito. Ele é gente sofredora. Cara de gente que trabalhava debaixo do sol. Isaías diz assim que ele era o mais desprezível dos homens, porque as pessoas não viam nele beleza física. A gente precisa acordar para a vida, porque senão o diabo, irmão, vai nos enganando. E tem gente, hoje o avivamento da igreja, irmão, sabe onde que está? Na África e no Oriente Médio. O pastor Elias Danta, que é um missionário, que apoia a igreja no mundo inteiro, ele contou o testemunho de um irmão, lá em Serra Leoa. As facções que tinham lá, a guerra civil que devastou o país durante 17 anos. Alguém chegou e colocou um rifle na cabeça dele e disse assim, olha, hoje é o dia de você morrer. Aí ele falou assim, antes, já que eu vou morrer mesmo, me dá 5 minutos. Ele, para quê? Me falar algumas coisas. Ele falou assim, olha, eu sou um salvo, mas vocês precisam de Jesus, vocês vão para o inferno e tarará e tarará. Aquele homem deu uma afastada e disse assim, ele está doido. Não vamos matar ele hoje não. 7 dias depois, aquele homem, Reginaldo, voltou lá e falou assim para ele, cara, eu não consegui dormir. Como é que é aquela história de inferno de Jesus aí? Eu quero saber. Aquele homem se converteu. Hoje é um semeador de igreja. Aquele pastor que resistiu à morte,
Hoje tem uma igreja de 500 mil membros. O evangelho, o poder da palavra de Deus, irmão, é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Quando Deus, no capítulo 6, toca na boca de Isaías com Atenais, porque ele diz assim: eu sou um homem puro, vivo no meio de um povo eu sou um homem puro e vivo no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que Deus toca na sua boca, na sua língua. O que Deus estava dizendo? Isaías, você é boca de Deus na face da terra. Deus quer usar nossa boca, irmão, para ser boca de Deus na terra. Para a gente pregar o evangelho, irmão, com ousadia, com constância e com firmeza. Fique de pé, por favor. Isaías passou pelo Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Já um velhinho. E segundo a tradição, um endemoniado, que fez muita besteira, mas no final não arrependeu, Deus não perdoou ele. Manassés. Isaías começou a apontar os pecados de Manassés. Pecadinho, irmão. Oferecendo os filhos dele a Moloque, em sacrifício a demônios, matando os próprios filhos. Isaías se escondeu em um cedro, uma árvore que tem, às vezes tem dois caules assim, ele escondeu lá dentro, porque ele queria matar ele. O velhinho. Falaram para Manassés: Isaías está ali, ó. Falou assim, ó, não tira ele lá do meio do cedro. Nós vamos serrar o cedro com Isaías no meio. O autor de Hebreus capítulo 11, versículo 37. Ele diz que muitos passaram fome e necessidade, foram mortos, perseguidos e alguns cerrados ao meio. Está falando do profeta Isaías. Mas Jesus, capítulo 18 e 20 de Mateus, ele disse: olha, os portões do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Cerraram Isaías no meio, mas a palavra de Deus está produzindo vida em nossas vidas. Aleluias. Porque essa palavra não são meras palavras, é poder de Deus. E Paulo diz: e eu não me envergonho delas. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra que nos confronta, a tua palavra que nos orienta, a tua palavra que é espírito e é vida, a tua palavra, Senhor, que tem o poder de dividir o espírito e a alma, a medula, ela entra onde ninguém entra. A tua palavra que é capaz de discernir o que está em trevas, porque nela há luz. Só conhece cada coração aqui nessa noite, Senhor. Pessoas que na sua fraca pessoa têm insistido para ser fiel ao Senhor. E se porventura algum de nós aqui, Senhor, está meio lá, meio cá, em nome de Jesus, Senhor, anima essa pessoa. Porque nós queremos nos encontrar no céu, meu Pai. Porque o capítulo 42, 65 e 66 fala do céu em Isaías, do novo céu e nova terra. Capítulo 21, capítulo 22 de Apocalipse também fala do céu, novos céus e nova terra. E não é ficção, Senhor, nós cremos que nós vamos habitar lá. Que o teu Espírito Santo possa todos os dias, Senhor, ora aqui na igreja, ora no dormindo, ora sei lá onde, Senhor,
possa sempre estar nos dizendo: ser fiel, seja firme, não me abandone, continua no temor, no tremor do Senhor. Você precisa congregar, você precisa participar da ceia, você precisa estar inserido no reino de Deus. Quebrando esse coração duro que nós temos, Senhor. Como somos duros na queda. Oh, meu Deus, tem misericórdia da raça humana. Pai, nos dá um coração quebrantado, contrito, sensível à Tua voz, Senhor. Tira de nós a soberba, o orgulho, a prepotência, aquele ranço, aquele bloqueio, aquele escudo maligno, que às vezes nos vitimiza, dizendo que fez isso, aconteceu tanta coisa, sou vítima disso, fizeram isso, falaram isso, mas o Senhor falou que nos ama, o Senhor tem falado que nos ama, e isso é o que é importante. Sempre vamos decepcionar, sempre nós iremos trair um ao outro, Senhor, mas em nome de Jesus, não deixa isso criar raiz de amargura, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, abençoe essa igreja, o pastor dessa igreja, os obreiros dessa igreja, a membresia dessa igreja, para que haja alinhamento, para que essa igreja seja, meu Deus, um celeiro de pastores, de obreiros, e acima de tudo, que seja uma porta aberta de salvação, que não haja preconceito, que não haja, meu Deus, inveja, que não haja, meu Deus, oposição, que não haja maledicência, mas que haja unidade promovido pelo Teu Espírito, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda essa prepotência, toda essa venda que nos impede de ver o propósito que o Senhor tem. Nos ensina a ser melhores, Senhor. Nos ensina a ser melhores. E se for necessário, se eu tocar na minha língua, no meu coração, nos meus pensamentos, ser boca de Deus na face da terra. Cumpre em nós a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Assente, por favor, e aplauda o nome de Jesus. Yeah.